Imagina a cena. Um ex-presidente dos Estados Unidos, ex-diretor da CIA, herói de guerra, sentado numa conversa privada, contando que ficou sabendo de um pouso de uma nave alienígena em uma base aérea no Novo México em 1964. 3 naves se aproximam, uma delas pousa na pista e de dentro sai uma entidade que não é humana, caminhando em direção a oficiais da Força Aérea e ao pessoal ligado à CIA. Isso não é ficção científica, não é roteiro de filme de ficção científica. É exatamente o que o astrofísico Eric Davis diz ter escutado da boca de George H.W. Bush, ex-presidente americano, em conversas reservadas décadas depois do ocorrido. O local desse suposto encontro é a base aérea de Holloman, que fica no Novo México. Segundo Davis, Bush contou que 3 objetos se aproximaram da base. Um deles pousou e uma criatura não humana desceu e interagiu diretamente com os presentes, gente fardada e civis com crachá de inteligência. Até aqui, a história já seria enorme por si só. Mas o detalhe mais pesado ainda vem depois. Quando Bush, ex-presidente americano, pediu mais detalhes desse acontecimento, recebeu um sonoro "não é da sua conta, você não tem necessidade de saber". Estamos falando de quem? De um ex-chefe da CIA e ex-presidente dos Estados Unidos ouvindo que não tem autorização para saber mais sobre o encontro cara a cara com um ser de outro mundo ocorrido em solo americano. Esse relato aparece num documentário recém-lançado que está dando o que falar, chamado The Age of Disclosure, ou, traduzido para português, A Era da Divulgação, que traz uma série de depoimentos de gente com currículo pesado em programas de defesa, inteligência e pesquisa. Não é um grupo de curiosos em fórum de internet. São pessoas com um longo histórico em pesquisas ligadas ao governo. Estamos falando de Gary Nolan, cientista da Stanford, e o próprio Eric Davis, que trabalhou anos em programas criados com verba do Congresso para poder estudar fenômenos aéreos não identificados. E todos eles girando em torno do mesmo ponto. Existe um esforço de longa duração para recuperar naves não humanas, estudar seus materiais e, em alguns casos, lidar com corpos de ocupantes dessas naves. Vamos assistir ao trailer desse documentário. O povo americano está pronto para receber a verdade. A humanidade não é a única inteligência no universo. A humanidade não é a única espécie inteligente. Não estamos absolutamente sozinhos. Inteligência não humana existe. Fenômenos aéreos não identificados são reais, estão aqui e não são humanos. Passei 25 anos como alto funcionário da CIA. Trabalhei em programas de UAP altamente classificados. 28 anos como astrofísico. Fui o 4º diretor de Inteligência Nacional, diretor de Segurança de Aviação no Conselho de Segurança Nacional, almirante de uma estrela após 32 anos de serviço. Pessoas que se apresentam com isso, eu sinto que eles tomaram suas vidas nas próprias mãos. Fui recrutado para um programa governamental altamente sensível que investigou fenômenos aéreos não identificados. Por mais de 16 anos, em nome do governo do Zé Lula, trabalhei como alto funcionário de inteligência no tema dos fenômenos aéreos não identificados. Descobrimos que o governo do Zé Soares estava envolvido em uma longa guerra secreta com outras nações para coletar e reverter a engenharia de veículos não feitos por humanos. Vi com meus próprios olhos naves não humanas e seres não humanos. Olhe para aquela coisa. Está girando. Há uma frota inteira deles. O primeiro país que decifrar o código dessa tecnologia será o líder por anos a fio. A China estabeleceu sua própria versão de uma força-tarefa de UAP. Você acha por um segundo que eles não considerariam usá-la para alcançar seus objetivos de dominação? Isso é semelhante ao Projeto Manhattan. Esta é a arma atômica com esteroides. Isto é tão secreto, pouquíssimas pessoas em todo o nosso governo tiveram acesso a isso. Mesmo presidentes têm operado em uma base de necessidade de saber, mas isso começa a sair do controle. Não é aceitável ter partes secretas do governo que ninguém jamais vê.
É melhor ter cuidado com um governo que não confia em seu povo, porque não há como saber o que eles vão fazer com você. Esta é a maior descoberta na história humana. Havia informações sendo trancadas que poderiam mudar a trajetória de uma espécie. Tem tantos impactos benéficos, incluindo energia limpa. Devemos ter divulgação hoje. Devemos ter divulgação amanhã. A hora chegou. O que mais você quer saber? Esse documentário está dando o que falar nos Estados Unidos. Claro, o documentário não chega com uma caixa em cima da mesa, abrindo um pedaço de um metal alienígena na frente da câmera. Não mostra um corpo, não traz a peça definitiva, mas, honestamente, quem espera que o núcleo mais fechado de um programa que existe justamente para esconder isso vai entregar o troféu de bandeja para um filme para streamer? O que temos é outra coisa. Uma quantidade crescente de depoimentos de gente bem posicionada que trabalhou dentro do governo apontando na mesma direção. Quando você olha isoladamente, pode até achar fraco. Quando você começa a conectar os pontos, Holman, em 1964, suposta queda de um tic-tac na Rússia em 1988, relatos de programas secretos chamados de Legacy Program, testemunhos sobre corpos não humanos de tipos diferentes, a coisa deixa de ser difícil de descartar. Você concorda comigo? E aí, a gente entra num ponto central. Governos escondem muita coisa. Isso não é teoria da conspiração. É o funcionamento básico da máquina do Estado moderno. A diferença aqui é a profundidade do buraco. Não estamos falando só de operações clandestinas em países estrangeiros. Estamos falando de algo que mexe diretamente com a pergunta mais básica de todas. Estamos sozinhos no universo? Se pessoas como Davis, Nolan e outros estivessem minimamente corretas, a resposta já é não. Há muito tempo, não estamos sozinhos. E o pior, ou melhor, essa resposta estaria circulando em círculos internos, técnicos e militares, enquanto para o público sobra o deboche, a piada e a desinformação. Olha o contraste. Enquanto a mídia passa décadas tratando o assunto com chacota, militares avaliados por Gary Nolan aparecem com queimaduras horríveis, cicatrizes internas, lesões no cérebro, supostamente causadas por contato próximos a OVNIs. Esses objetos que ninguém sabe direito o que são. Um oficial aposentado diz ter sofrido efeitos biológicos depois de se aproximar de uma dessas coisas. Está no documentário. Relatórios internos do próprio governo americano já falaram de efeitos físicos em testemunhas. Não é mais só eu vi uma luz no céu. É gente adoecendo ao entrar em contato com alguma forma de tecnologia ou energia que não se encaixa na nossa engenharia atual. Vale lembrar o caso de Colares no Brasil. Ao mesmo tempo, o documentário fala do tal Programa Legado, um esforço ultra secreto envolvendo setores da CIA, da Força Aérea, do Departamento de Energia e grandes empresas do complexo industrial militar, voltado justamente à recuperação de naves caídas e corpos alienígenas. E com um detalhe assustador, a alegação de que até os presidentes são muitas vezes deixados de fora. Aquela história que sempre circulou sobre Jimmy Carter tentando obter informações sobre UFOs quando assumiu a presidência americana e sendo barrado por Bush, ganha um sabor diferente quando você escuta um cientista dizer que Bush, mais tarde, também foi barrado em detalhes de Holloman, sob a mesma desculpa. Você não tem necessidade de saber. Eu sou o presidente americano. Não é da sua conta. E aí vem a pergunta. Mas por que você acha que isso seria real? Não pode ser tudo invenção, exagero, um mal entendido? Claro. Claro que sempre pode haver exagero, erro, até gente se confundindo ou misturando lembranças, mas vamos colocar as coisas aqui na balança. Primeiro, a quantidade de relatos antigos
de culturas completamente diferentes, falando sobre seres do alto interagindo com governantes, líderes, profetas, generais, são enormes. Na antiguidade chamavam de deuses. No mundo bíblico falava-se de anjos. Faraós conversando com entidades celestiais, reis recebendo instruções de seres brilhantes, profetas sendo guiados por mensagens vindas do céu. Hoje a linguagem muda. Fala-se de extraterrestres, WAPs, OVNIs, naves. O padrão, no entanto, é muito parecido. Contato seletivo, geralmente com figuras de liderança e quase sempre envolvendo algum tipo de mensagem, acordo, advertência ou então orientação. Do ponto de vista cristão, a gente sabe que existem seres espirituais reais, anjos, demônios, e sabe também que ao longo da história, homens poderosos sempre buscaram algum tipo de atalho para ter mais poder, mais conhecimento, mais controle. Não é absurdo imaginar que parte do que ontem se chamava encontro com deuses possa hoje ser interpretada como encontros com inteligências não humanas, alienígenas, sejam elas puramente espirituais, sejam elas físicas, ou alguma forma de combinação que ainda não entendemos direito. O que muda é a roupagem. O jogo de poder em torno disso continua sendo o mesmo. Quem tem acesso, quem controla, quem usa essa informação para se manter por cima. E aí agora nós temos um documentário que afirma com um testemunho de uma pessoa muito importante, que já foi muito importante no governo americano, falando que um grande presidente teve acesso a essa informação, que queria ir lá ver o que estava acontecendo, mas recebeu um sonoro não é da sua conta. Agora, imagina, se um presidente dos Estados Unidos ouve isso, imagina eu e você que somos réis mortais. Esse documentário, ele pode ser assistido na Prime Video. Se eu não me engano, ele não está dublado em português, tá? Ele só está em inglês, mas com legenda. Eu dublei o trailer aqui para que vocês pudessem entender melhor. Eu não assisti o documentário ainda, só li muitas coisas sobre ele, vi os trailers e vários trechinhos de cena, mas eu vou correr para assistir esse documentário. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma explanação da minha impressão do documentário para vocês. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso aí nos comentários. O que você acha dessas declarações? Você acha que realmente os governos escondem muita coisa? Esse relato sobre George W. Bush é verdadeiro ou não? Fala para mim aí nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, se inscreva, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima.